Boa noite, gente. Boa noite, turma. Com muita alegria que eu venho aqui hoje para falar um pouco do que Deus me ensina. E como discípulo do Senhor, eu não posso ficar só para mim. Eu gostaria de partilhar com vocês o amor de Deus nas nossas vidas. Meu nome é Ricardo, eu tenho uma esposa, Cláudia, 2 filhinhos, um casal, Lucas e Mariana. Frequento a turma do pecado lavado há 20 ou 21 anos, eu não tenho, minha memória é meio ruim. Mas deve ter uns 20 anos, pelo menos 20 anos tem, que esse povo reza por mim. E agora é hora de retribuir, né? Retribuir tudo aquilo que Deus me deu. Eu já ouvi muitas pregações aqui no grupo, já tive aí no banco várias vezes. Eu comecei minha caminhada trazendo um violão para cá e eu ficava num banco tocando violão de longe, porque eu queria de alguma forma participar. Porque quando eu descobri o Senhor, descobri a igreja, descobri a comunidade, a turma do pecado lavado, isso foi inflamando a minha vida de uma forma que assim, eu não conseguia não fazer nada, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu pegava um violão, ficava desligado, violão acústico mesmo, ia olhando para a mão do pessoal que tocava aqui, porque eu também não sabia tocar muito bem, mas ia levando, mas crescendo na graça. A gente decidiu nesse período agora fazer algumas pregações que nos levassem ao encontro com o Espírito Santo, que vai ser em Pentecostes. E quando o núcleo decidiu que a primeira passagem seria essa que eu vou fazer uma pregação hoje, eu, por mais tímido que eu seja, eu falei, não, essa é minha, porque esse evangelho para mim, ele é muito forte, ele se renova todos os dias, é um evangelho que faz muita diferença na minha vida. Mas antes de lê-lo, de proclamar o evangelho, eu gostaria de situar um pouquinho ele na palavra, né? Aonde ele aconteceu, né? Pois bem, o Senhor morreu na Páscoa, nós vivemos isso, e no sábado de aleluia o Senhor ressuscitou. Até aí parece uma coisa simples, né, para nós católicos, né? Nós vivemos isso todos os anos. Só que a ressurreição do Senhor, e se eu estiver errado pode me corrigir, tá, Dudu? Laura, pode mandar. A ressurreição do Senhor, nós conseguimos viver ela todos os dias, mas a morte dele, só quem estava lá é que sentiu exatamente o que foi perder o Senhor. Nós nunca perdemos o Senhor, nós podemos até nos afastar dele, mas perder o Senhor nós não perdemos. Mas os discípulos, naquela sexta-feira, eles perderam o Senhor. Alguns viram todo o trajeto do Senhor, alguns participaram da cruz, poucos participaram do sepultamento dele. E eu vou falar da história de um que se parece muito conosco, alguém extremamente humano, e de tão humano, tão amado pelo Senhor, porque o Senhor gosta das pessoas humanas mesmo, ele não gosta do desumano. O Senhor não criou a desumanidade, ele criou a humanidade. E eu gostaria de falar de Pedro. O que acontece com Pedro? Pedro viveu momentos muito legais com o Senhor, né? Vocês podem citar algum momento fantástico de Pedro? Umzinho? Caminhando sobre as águas. Isso é fácil, gente? Caminhar sobre as águas? Opa! Tem mais algum? Ele falou que ama Jesus, eu vou chegar lá. Esse é um momento maravilhoso, com certeza. O que mais que aconteceu com Pedro, gente? Só aconteceu isso? Deu
Negou Jesus. Não, eu quero dos momentos bons primeiro. Vamos falar de coisa boa. Pedro viu alguns milagres do Senhor. Na multiplicação dos pães, Pedro estava lá? Estava? Ele comeu do pão? Comeu, né? Comeu um milagre. Comeu um milagre. O que mais que aconteceu com Pedro? Transfiguração do Senhor. Olha que momento, hein? Momento tão bom que ele nem queria descer. Ele queria, Senhor, vamos ficar aqui mesmo, nós três aqui, tá bom demais isso aqui. Parece um pouquinho com a turma, né? Isso aqui tá bom demais, não pode acabar não. Vamos virar a noite. E essa foi a vida do Senhor com Pedro. Eles eram amigos. Jesus era muito amigo de Pedro. Pedro era muito amigo de Jesus. Pedro era um cara difícil, um temperamento difícil pra caramba. Se vocês forem ver a história dele ali, o pescador é quase um Shrek, né? Cabeça dura, né? Coração também teimoso, né? Chegava para Jesus, como é que é? Eu falei, é isso. Ah, então tá, Senhor. Com Jesus ele baixava a bola. Ai, ai. E Pedro viveu 3 anos com o Senhor. Foram 3 anos maravilhosos. 3 anos que mudaram a vida daquele homem assim. E que muda a nossa vida também. Não sei quantos anos você está na caminhada. Se tem semanas, se tem dias, eu não sei. Só você e Deus que sabe. Às vezes a gente pode vir aqui todos os dias e não caminhar junto com o Senhor. Não transformar nada na nossa vida. Fala, irmão. Fala. Dá o microfone para ele. Fala aqui, ó. Ah, tá. Queria o quê? A igreja, é. Escolheu Pedro, né? Exatamente. Essa amizade de Pedro com o Senhor, uma coisa tão forte. E assim, a admiração que Pedro tinha por Jesus, uma coisa incrível. Mas também Jesus admirava Pedro. Tanto que escolheu, como o irmão falou, para um dia ser padre. Pai. Como é que foi a passagem? Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja católica é pouca coisa, gente? Eu não ouvi. Eu vou repetir. A igreja católica é pouca coisa? Ela representa pouco na sua vida? Amém. Pois bem, 3 anos fantásticos. Aí chegou o momento que o Senhor falou assim, olha, pessoal, vai acontecer um montão de coisa comigo. Eu vou ser condenado, vou ser açoitado, vou ser humilhado e vou morrer crucificado. Difícil isso, hein? Ouvi isso de um amigo, né? Difícil. Ninguém entendeu nada. Imagina se eu chegasse para vocês agora e falasse, vai acontecer isso comigo. Então assim, esse cara que está querendo falar. E Pedro estava lá quando ouviu isso do Senhor. Pois bem, Pedro quando ouviu isso falou assim, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça. E Jesus falou, Pedro, tu não sabe o que tu está falando, Pedro. Tu não sabe o que tu está falando. Pois bem, aconteceu. Jesus passou por toda aquela situação. E o grande amigo de Jesus, que era Pedro, no momento que Jesus mais precisava de Pedro, momento de dor, momento de solidão, momento de sofrimento, de amargura, o que aconteceu com Pedro? Vazou. E meus irmãos, aí o que eu queria passar para vocês em relação a isso? Nesse momento de dor, de sofrimento, de angústia, de tudo, todos nós passamos por isso. E muitas pessoas que vivem com a gente passam por isso também. E o que essas pessoas querem, e muitas vezes o que a gente quer nesse momento, não é que os nossos amigos façam coisas por nós. Nós não queremos isso. Até porque às vezes
Existe uma impotência humana. Mas o que a gente quer no momento de dor, de sofrimento, é que o amigo fique ao nosso lado. E muitas vezes a gente não fica. E Pedro não ficou. Pedro, numa noite, ele conseguiu botar tudo aquilo que ele sentia para o Senhor, tudo aquilo que o Senhor sentia por ele, toda a amizade que ele tinha pelos discípulos, tudo, ele botou por água abaixo. Em uma noite, a amizade de Pedro por Jesus fez assim, ó. Quer ver as passagens? Isso tudo está na Bíblia, meu irmão. Lucas 22, 39. O Senhor no Monte das Oliveiras pediu para Pedro: orai para que não caiais em tentação. Olha como Jesus é fantástico. Jesus pediu para orar por Jesus. Fala assim: Pedro, ora por mim. Foi isso que Jesus pediu para Pedro? Foi, gente? Não, ora para que você mesmo não caia em tentação. Jesus sempre preocupado com Pedro e não com ele mesmo. Passa-se alguns versículos depois, a negação de Pedro. Lucas 22, 54. Estuda na mesma noite. Lucas 23, 18. Para escolher entre Jesus e Barrabás, na palavra estava que todos pediram Barrabás. Então Pedro não estava lá. Ou se estava, ficou quieto. Lucas 23, 33. Jesus crucificado. Pedro não estava lá. Jesus 23, 50. O sepultamento do Senhor. Pedro não estava lá. É difícil, né? Difícil para Pedro. Caramba, eu não estava em lugar nenhum que ele precisou de mim. E muitas vezes a gente, com as pessoas que nós amamos também, que pede socorro, eu não estou em nenhum momento que ela me pede socorro. Eu não tenho mais paciência para ouvir essa pessoa. Eu não quero me doar mais para essa pessoa. Ela não vai mudar. Difícil, Pedro. Na época nem tinha, né? Mas era difícil para Pedro, se tivesse, se olhar no espelho, né? Quantas vezes a gente está, ó, coração duro, que a gente vai escovar o dente, a gente nem olha para o espelho, a gente escova o dente assim, ó, de tão... Verdade ou mentira? Tem dia que de manhã a gente acorda e fala assim: Senhor, misericórdia, eu não estou conseguindo nem escovar meu dente. Aí eu olho para o espelho, caraca, dá uns tapas, bota água, bota perfume, bota o que dá. Tem que fazer o que dá. Faz uma oração rápida: Senhor, me levanta e vamos embora. Então Pedro estava nesse estado, meu irmão. Pedro estava com o coração destruído, porque ele abandonou o seu melhor amigo, o seu maior amigo. Pois bem, no terceiro dia, o que acontece? Ressuscitou! Aleluia! Jesus está vivo, meu irmão. A gente tem que falar isso aí vibrando. Jesus ressuscitou. Amém? Vocês acreditam nisso? Jesus saiu, vivinho da Silva. E quando os apóstolos estavam reunidos, ele apareceu pela primeira vez para eles. Quem é que estava lá? Estava quase todo mundo. Mas Pedro estava lá. Tinha um que não estava. Como diz o Padel, teve um que não foi para a missa. Sabe quem foi? Foi Tomé. Tomé era domingo, não foi na missa. Quem não vai na missa, não vê Jesus. E Jesus falou que a paz esteja convosco. Porque o negócio lá estava difícil, né, gente? Depois que Jesus morreu crucificado, o que vai acontecer comigo aqui, que sou amigo dele? Então eles não saíam do lugar, é a barra pesada. Mas o Senhor sabia: a paz esteja convosco.
Uma semana depois, ele aparece de novo. Ele entra no cenáculo e fala: a paz esteja convosco. Fala isso para o seu irmão. Usa a unção do Senhor e fala: meu irmão, minha irmã, a paz esteja convosco. E Jesus foi embora de novo. Na palavra, eu não vejo ele conversar muito com as pessoas nesse encontro. Mas eu fico imaginando, e vocês podem colocar isso também, vamos usar um pouquinho da nossa imaginação. Como é que estava o coração de Pedro quando viu Jesus a primeira vez ressuscitado? Cara, o coração dele devia estar na boca, assim, a ponto de ele não conseguir falar nada. Só que Jesus foi embora e não conversou com ele. Uma semana depois, Jesus aparece. Pedro, será que vai ser agora que eu vou conseguir falar com ele? Não foi também. Imagina, ver Jesus 2 vezes ressuscitado, louco para conversar com ele, louco para reatar, louco para pedir perdão, louco para dizer: Jesus, eu te amo, me perdoa. Mas Jesus não conversou com Pedro naquela noite, nem na outra. Aí eu gostaria que vocês pegassem agora o Evangelho, que é a pregação de hoje. O Evangelho é o último capítulo de João. E eu vou ler ele inteiro, amém? Eu não queria ler o Evangelho com a gente sentado. Em respeito à palavra do Senhor, nós poderíamos ficar de pé, amém? Então vamos lá. Posso ler? Todo mundo já encontrou? É João 21, é o último capítulo da palavra, do livro de João, do Evangelho. Alguém pode falar a página? 1412 da Bíblia da Ave Maria. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ele chamou alguém para pescar aí? Não. Ele falou simplesmente: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Porque na verdade, meu irmão, eu estou falando de Pedro, mas todos eles sentiam uma angústia no seu coração tremenda. Porque todos eles vacilaram com Jesus, assim como a gente vacila também. Quer ter uma ideia? Tomé não foi na missa, não viu Jesus. Depois falou para ele: não, agora que eu te vi, então tudo bem. Agora que eu te toquei, tudo bem. Natanael, se eu não me engano, ele foi aquele que falou que, se eu estiver enganado, será que pode vir coisa boa de Belém? Cara chato, né? Da Galileia. Da Galileia. Então vamos lá. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Aleluia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: amigos, não tens acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhe ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é
o Senhor. Repete, gente. É o Senhor. Aí só Pedro mesmo. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Olha que peça rara. E lançou-se às águas. Quer dizer, ele botou a roupa para cair na água. Ele podia ter levado a roupinha sequinha, né? Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Já que a gente está usando a imaginação, vamos pensar que Maria passou por ali, preparou ali a comidinha. Jesus, agora é contigo. E Maria devia fazer um tempero. Oh, mãe. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: gente, pode sentar agora. Vamos nos colocar diante da mesa do Senhor, né? Jesus pergunta para Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Eu acho que assim, eu consigo imaginar Pedro assim meio confuso, né? Porque dias antes, ele olhando aquela fogueirinha do Senhor, ele também lembrou que ele negou o Senhor próximo de uma fogueira, né? Ele estava esquentando as suas mãos ali no dia que o Senhor foi preso. E eu acho que Pedro nem conseguiu olhar para o Senhor nessa resposta. Ele não conseguiu. Ele deve ter feito de cabeça baixa assim e respondeu. Qual é o versículo que eu estou aqui? Aqui, versículo 15, né? Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Simão, filho de João: amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí eu gostaria só de abrir um parênteses, que na Bíblia grega, a palavra amor, ela tem 3 significados. Tem o amor filia, que é o amor de amizade. Tem o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, né? A relação dos dois, né? E tem o amor ágape, que é o amor total, é o amor sem medida, é o amor que não quer nada em troca. E nessas 2 vezes que Jesus perguntou isso para Pedro, ele perguntou se tu me amas em ágape. E Pedro respondeu para ele que amava o Senhor, mas em filia, em amizade. E Jesus, na terceira vez que foi perguntar para Pedro, você vê a delicadeza de Jesus nesse momento, gente, é uma coisa assim arrepiante.
Porque a terceira vez que o Senhor perguntou para Pedro, em vez de perguntar, Senhor, tu me amas, Pedro, tu me amas em ágape, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas em filia, tu me amas como amigo? Quase que falando assim, Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro falou assim, respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Onde é que eu estou, gente? 17? Não, estou na terceira já. Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Eu vou parar aí o Evangelho. Palavras da salvação. Que delicadeza, né? O Senhor vendo a impossibilidade nossa humana de amar Ele no amor total, Jesus pede, se coloca, se rebaixa de novo e fala assim, turma do pecado lavado, você gosta de mim? Gosta? Você tem amizade por mim? Você me quer? Mesmo com esse amorzinho que a gente tem, Deus quer esse amorzinho que a gente tem por Ele. E nós estamos caminhando, meus irmãos, para Pentecostes, o batismo no Espírito Santo. É com o Espírito Santo que o nosso amorzinho se torna um amorzão. Tem uma música que fala... Temos que pedir o Espírito Santo mesmo. Hoje nós clamamos aqui, e o Espírito Santo não é pouca coisa não, é Deus. É Deus. É Deus dentro de nós. Como a nossa humanidade é incapaz de amar Deus na sua totalidade, o Espírito Santo entra em nós, para que nós amemos o Senhor no Espírito Santo. É o Espírito Santo amando. Ô neném, tio já vai parar, está acabando. E essa noite foi uma noite especial para nós, meus irmãos, porque diferente, porque geralmente o Santíssimo ele inicia o grupo de oração, né? Mas essa noite eu queria que nós sentíssemos um pouco do que foi a solidão de Pedro e não ter Jesus assim de mão beijada. O Senhor vai entrar aqui agora no meio de nós e Ele vai perguntar para cada um de nós: turma do pecado lavado, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas para Pedro era tomar conta da igreja, e é isso que ele faz até hoje, agora com o Papa Francisco. No nosso caso, meus irmãos, nós temos uma missão também. A nossa missão é apacentar a nossa família. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é sogra, Deus está falando: apacenta as minhas ovelhas. Nosso redil é pequenininho, a nossa casa é pequenininha, tem poucas pessoas, mas é tão difícil, né? Eu digo por mim, eu vacilo pra caramba como pai, eu vacilo pra caramba como esposo, mas eu peço todos os dias: Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser o melhor pai que o meu filho pode ter. Eu quero ter um amor ágape para eles, mas muitas vezes não dou, porque existe pecado em mim. Somos todos pecadores, mas o Senhor me ama. Ele me ama, Ele me quer, Ele te ama e Ele te quer.
E você com Ele pode fazer maravilhas, maravilhas, maravilhas na tua vida e na vida da tua família. Deus está chegando, meu irmão. Vamos nos colocar como estavam aqueles discípulos. Lá na barca, estamos todos na mesma barca. Mas o Senhor está nos chamando, vem, tragam seus peixes, que eu multiplico aqui. Tragam seus peixes, que eu dou valor, dou sabor. Traga os teus peixes, que eu mato a fome da sua família. Nós vamos fazer oração agora.